te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Oh, aleluia. Você crê que enquanto você adora, o Senhor faz maravilhas na tua família? Você crê que enquanto você adora, o Senhor opera milagres dentro da tua casa? Porque eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que o nosso Deus é um Deus lindo. É um Deus que cuida. É um Deus que enquanto você adora, tem algo acontecendo, apesar de você não ver. Mas tem algo celestial descendo sobre a tua vida, restaurando a tua casa. Deus está pelejando por você. Eu queria te convidar para você ficar de pé mais uma vez, que logo após esse louvor já é o pregador, né? Eu quero cantar um medley de adoração ao Senhor. E eu quero te contar algo. Eu vim com meu esposo, convidado da banda Filadélfia. E é uma honra estar com eles, porque eles são nossos irmãos, nossos amigos. E eu tenho presenciado milagres sobre a minha vida, sobre a minha casa. E uma vez eu disse para o Senhor: Senhor, eu sou uma menina que tenho comigo, somos 10 irmãos. Enquanto eu te adoro, o Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida da minha casa. Cuida para mim, Senhor, e eu quero ver o teu milagre. Eu quero ver o Senhor cuidando. Enquanto eu subo num púlpito para dizer, para te adorar, para te adorar. Eu quero que o Senhor cuide da minha família. E para contar algo aqui rapidamente. Uma vez o meu irmão, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. E ele, com algumas amizades, foi ali para Alter do Chão. Chegando em Alter do Chão, eles foram atravessar de uma ilha para outra, nadando. E os amigos dele, sem que ele percebesse, deixaram ele para trás. Deixaram ele nadando sozinho. E ficaram na praia, bebendo e achando graça. Olha só, ele foi só, ele acreditou que a gente iria atravessar com ele. Esse menino é doido. Quando ele deu conta, ele estava no meio do mar, sozinho, dando cãibra nos pés dele, na perna dele. E o braço dele já não estava mais aguentando. E ele contou o seguinte: que ele viu como um barco que estava a naufragar, sem colete, sem ninguém para ajudar, sem um salva-vidas. E sabe do que ele se lembrou? Deus. Ele disse: Deus, o Senhor ainda me ouve. Eu acabei de tomar uma cachaça, eu acabei de estar ali com as más amizades, mas o Senhor ainda me ouve. Ei, foi pago um alto preço pela tua vida, pelo teu vizinho, por aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito. Foi pago um alto preço. E o meu irmão olhou para o céu e disse: Deus, o Senhor ainda me ouve. Se o Senhor ainda me ouve, hoje eu faço uma nova aliança contigo. Me tira desse lugar e eu vou te servir na tua casa. E vou mostrar que o Senhor ainda é Deus que cuida. Irmãos, para a glória de Deus, o que eu vou lhe contar é algo impossível. De repente algo veio de baixo para cima, uma boia. Da onde que viria uma boia para salvar o meu irmão? De repente ele se apegou naquela boia e começou a conseguir a nadar. E foi falando em línguas estranhas e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Hoje o meu irmão serve ao Senhor dentro da casa dele, trabalha com grupo familiar para mostrar que Deus cuida dos céus. Você ainda crê que Deus faz milagre enquanto você adora? Você ainda acredita nisso? Então eu quero que você feche os teus olhos e apresenta para Ele: Deus, eu quero esse milagre na minha família. Eu ainda acredito que o Senhor faz milagre.
Deus, eu quero que o Senhor salve a minha família. Se a trombeta tocar hoje, salva a minha família. Oh Senhor, recebe a nossa adoração. Olha para a vida desse irmão que está estendendo a mão. Oh Jesus, te adoramos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono. Quero ver o teu milagre, a tua providência. Então me leva, mostra a tua beleza. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Então me leva. Adore, 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 adore. A glória, a força, aleluia, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Diga a glória, a força, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande
vivo, vivo, Ele está vivo, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Mas eu pensei que a minha vida está que vivo está. Você pode glorificar a Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. Você pode continuar glorificando ao Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda exaltação, toda a glorificação, toda a magnificação, toda a exaltação, né? Ele é o único que merece. E nós estamos na sua presença. E na presença do Senhor, a Bíblia diz que até a tristeza ela salta de alegria, né? Quero saudar os nossos irmãos amados com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês dormiram bem, irmãos? Bem? Vocês estão preparados para ouvir mais uma hora de pregação? Abra a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo de número 3, o mesmo texto, a partir do verso 13. A partir do verso 13 a seguir. Nós vamos dar continuidade à mensagem que começamos ontem, né? Eu disse que iria falar sobre 5 razões porque cremos, né, na volta de Jesus, no arrebatamento. Então ontem nós falamos de uma, né, que é a principal, porque Cristo, o nosso Senhor, Salvador, aquele que é o cabeça da igreja, Ele prometeu que vai voltar. E por ser Deus, Ele é todo poderoso para cumprir a sua palavra. E por ser a verdade, Ele é fiel para poder cumprir tudo aquilo que Ele fala, que Ele promete, que Ele diz. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Os irmãos podem assentar glorificando ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Falando sobre a razão da esperança que há em nós, vimos que temos uma esperança que aponta para o futuro. E essa esperança, primeiramente, está baseada na promessa que o Senhor Jesus fez. E Ele é poderoso e fiel para cumprir esta promessa. Então, a primeira razão pela qual a igreja crê, a igreja prega, a igreja ensina, a igreja aguarda a volta de Jesus, é porque Ele prometeu que vai voltar. Esta é a primeira razão. Mas nessa manhã eu queria dar aos irmãos mais 2 razões importantes que a Bíblia revela
do porquê a igreja crer no arrebatamento. E a segunda razão pela qual a igreja crer no arrebatamento é porque os sacros escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, falaram acerca da volta de Cristo. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver um personagem na história chamado Jó. E quando você ler o livro de Jó, é um livro enigmático, é um livro que tem alguns mistérios, e é um livro encantador, porque ele vai falar de coisas que Deus fez, né, quando ele estava criando tudo o que ele criou, e até de coisas que ele também estava planejando para realizar. É um livro profundo, é um livro maravilhoso, como todos os outros, né, da palavra de Deus. Mas há uma passagem que é bastante conhecida e às vezes ensinada, pregada e citada por pregadores, mas que não é observada muitas das vezes no seu significado, seu sentido. E nós encontramos, por exemplo, no livro de Jó, que vale ressaltar, é conhecido como o livro mais antigo da Bíblia. Alguns dizem que foi Moisés que o escreveu. O fato é que o registro histórico aponta este livro de Jó como o mais antigo da palavra de Deus. E no capítulo de número 19, e no verso de número 25 a seguir, ele vai se expressar diante de Deus, mas uma expressão de esperança, uma expressão que apesar da agonia, apesar da aflição, ele expressa uma esperança em Deus. Quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E quando a pele novamente cobrir este meu corpo, em minha carne verei a Deus. É interessante porque aqui ele está falando da esperança que ele tem no seu Deus de livrá-lo, de dar vitória para ele diante daquela luta extraordinária que ele passou, porque ele acredita que o seu Deus é real, é vivo e dará a ele a vitória, mas ele também expressa a esperança numa ressurreição. Quando ele diz que quando a pele cobrir novamente o seu corpo, na carne ele veria a Deus, ele está se referindo exatamente à ressurreição dos mortos. Então nós temos no livro mais antigo da Bíblia, um personagem enigmático, de um livro enigmático, mas que ele expressa algo extraordinário acerca de um evento que ainda vai acontecer. Um evento que pode acontecer daqui a pouco, nós não sabemos. Pode acontecer daqui a uma semana ou daqui a um ano, nós não sabemos. O fato que vai acontecer. Mas Jó, há muitos milênios antes mesmo de Cristo, e mais ainda antes de nós, já expressava a crença na ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos aqui, a ressurreição dos mortos justos, porque ele era um homem justo diante de Deus. Então ele está aqui, talvez mesmo sem saber, profetizando ou expressando algo que vai acontecer exatamente no dia da volta de Jesus, quando a palavra de Deus mostra que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui no Antigo Testamento você já encontra, no livro mais antigo da Bíblia, um personagem que é controverso, né, na sua história, mas que ele expressa essa crença de uma maneira especial, mostrando para nós que desde muitos milênios, desde a antiguidade, daquela antiguidade bem tardia, já havia a crença na ressurreição dos justos. O livro de Daniel, capítulo 7, verso de número 13 e 14, quando ele está tendo uma visão de Deus. Daniel, como nós sabemos, foi um homem que Deus usou dentro do cativeiro babilônico. Quando
os judeus da tribo de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia, onde passaram 70 anos no exílio e ao mesmo tempo também na escravidão. Alguns foram escravos, outros apenas ficaram naquela terra e ali produziram muita coisa, tinham comércio, começaram a prosperar naquele lugar, mas outros foram escravizados. O fato é que durou 70 anos e a Bíblia vai chamar de cativeiro babilônico ou de exílio babilônico. E lá naquele exílio babilônico, Deus levanta o profeta Daniel. Ele tem muitas visões, assim como o profeta Ezequiel, que exerceu 22 anos do seu ministério dentro também da Babilônia, junto ao rio Quebar. Mas Daniel, ele teve visões extraordinárias que apontavam para o futuro, coisas que Deus mostrou para Daniel que ainda não aconteceram, que ainda não se cumpriram, mas que ainda vão se cumprir. E nesta visão do capítulo 7, verso de número 13 e 14, ele diz que ele está na sua visão à noite, vendo um como filho do homem que descia do céu. Ele via um como filho do homem que descia no céu, e ele descia do céu com nuvens ao seu redor. Esta mesma visão, esta mesma cena, ela é mostrada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 18, quando ele diz: portanto, mesmo o Senhor, ao dar a sua palavra de ordem, ao ouvir a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O Senhor descendo entre nuvens, a igreja se encontrando com ele nas nuvens, é uma cena parecida exatamente com aquilo que Daniel viu, e há certamente uma ligação entre esta passagem, uma conexão entre esta passagem de Daniel e também de 1 Tessalonicenses. Estudiosos da profecia bíblica dizem que esta passagem de Daniel, ela tem dois cumprimentos. Ela é uma profecia, mas de duplo cumprimento. Um que pode acontecer ou já ter acontecido, mas outro que ainda vai acontecer, apontando para o futuro, ou apontando para a vinda do Senhor Jesus. Daniel, profeta de Deus, vê a visão do Senhor vindo, descendo, e inclusive este é o primeiro texto da Bíblia aonde Jesus é chamado de Filho do Homem. Nos evangelhos você vai ver ele sempre se referindo a si próprio como Filho do Homem. Então é o Filho do Homem descendo, é o Filho do Homem vindo entre nuvens. E diz mais Daniel: a esse que vinha descendo das nuvens, foi dado a ele o domínio, o poder, a autoridade sobre todos os reinos da terra, e para sempre eternamente. Por isso que o que ele está vendo não é um ser angelical, ele não está vendo um anjo descer, ele está vendo o próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem, porque este é aquele que tem domínio, que tem autoridade, que tem poder sobre todo o universo, sobre todos os reinos, sobre todos os povos. Daniel contempla aqui já a vinda do Senhor Jesus para vir buscar a sua igreja. No Novo Testamento você tem três personagens que se destacam falando acerca da vinda do Senhor. O primeiro deles, logicamente, é Paulo. Você tem também João, você tem Pedro, mas vamos começar falando sobre Pedro. Na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 1 em diante, é uma passagem extraordinária. Eu faço questão de ler essa passagem. Capítulo de número 3, a partir do verso 1 em diante, vai dizer a palavra do Senhor: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança ou lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos,
tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela palavra de Deus, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos, ou senão que todos, cheguem ao arrependimento. Meus amados, esta passagem tem coisas preciosíssimas aqui. Primeiramente, ele vai dizer que aqueles que hoje negam a vinda de Cristo, eles são escarnecedores. Antigamente, você ouvia pessoas dizerem: desde que eu era criança, que eu ouço que Jesus vai voltar, que eu ouvi meu pai dizer, que eu ouvi minha mãe, ou meu avô, a minha avó, ou meu tio, ou a minha tia, ou aquele irmão bem antigo da igreja que dizia que Jesus vai voltar. Mas eu já estou de cabelos brancos, Jesus não voltou. Eu acho que isso aí é uma conversa fiada, eu acho que isso aí é mentira, eu acho que isso aí é conversa de pastor, isso é invenção de teólogo. Mas esse tipo de expressão, pessoas que se expressavam dessa forma, você via em um ambiente de pessoas incrédulas mesmo, de pessoas também que já tinham sido crentes, né, que já tinham estado na igreja, mas estavam desviados, afastados dos caminhos do Senhor. No entanto, você já ouve essa mesma expressão, ou pessoas se expressando da mesma forma dentro da igreja, pessoas que dizem que foram salvas, pessoas que dizem que foram libertas, pessoas que dizem que tem o Espírito Santo habitando nelas, mas elas abrem a sua boca para dizer, e pasme os senhores, não é só pessoa de cabelo branco, adolescentes, jovens, dizendo exatamente isso. Eu já ouvi eles falarem isso. Por que que isto está acontecendo? Tem muitas razões pelas quais isso está acontecendo, que não vem ao caso agora. No entanto, é claro que esta palavra profética, ela está se cumprindo literalmente. Não só antigamente isso acontecia, mas agora também. Mas antigamente entre os incrédulos e desviados, e agora dentro da igreja, de pessoas que se dizem, se declaram e se percebem como cristãos salvos em Cristo, mas duvidam da vinda de Jesus. Dizem: onde está a promessa do Senhor? Pedro vai dizer que são escarnecedores os que assim procedem, os que assim falam, os que assim declaram, os que assim se expressam, são escarnecedores. Mas há algo também interessante que Pedro vai dizer aqui, falando ainda da vinda de Jesus. Ele diz que nós não devemos esquecer de algo, e este algo que nós não temos que esquecer nunca, é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Por isso que nós precisamos entender uma coisa: nós seres humanos, para você entender isso com mais profundidade, é preciso que eu diga isso, é necessário que eu diga isso. Nós seres humanos, nós temos limitações. Nós somos limitados no nosso tempo, nós somos limitados no nosso espaço, nós somos limitados pela matéria. Então nós temos limite de tempo, de espaço e de matéria. Você tem limite de tempo, por quê? Porque você sente sono. O sono é algo que limita você. Você precisa dormir. Se você não dormir, você não recarrega a sua bateria, né? As suas energias. Você pode adoecer. Se você passar 24 horas sem dormir, você passa mal. Se você passar alguns dias, 2 dias, teve pessoas que disseram para mim que já passaram 3 dias sem dormir mesmo. Essa pessoa adoeceu, ela adoece, porque não é normal você passar sono. O sono está ligado ao tempo que limita você. Então você tem que dormir. Só que Deus, Ele não tem esse limite de tempo.
Sabe por quê? Porque Deus, Ele vive naquela dimensão que nós falamos ontem, a eternidade. E eternidade é algo que está fora do tempo do homem. Deus criou o tempo para o homem. Como nós estamos limitados ao tempo, a dimensão chamada tempo, que é passado, presente e futuro, tudo que nós julgamos está relacionado à cronologia, ao cronômetro, às horas, porque nós estamos limitados a isso. Só que Deus não está limitado a esse tipo de coisa, porque Ele está na eternidade. Salmo 90, verso de número 2, a Bíblia diz que antes que houvesse o céu, antes que houvesse terra, antes que houvesse mar, antes que houvesse todas as criaturas, antes dele criar tudo, Ele já era Deus de eternidade a eternidade. No versículo 4 do Salmo 90, vai dizer que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, é como a vigília da noite que passou. Quando ele fala, quando a vigília da noite, com a vigília do dia, também, que se passou, ele está se referindo a pelo menos duas coisas. Primeiro, aquele sentinela que passava de 3 a 4 horas ali, guarnecendo, durante também a madrugada. E ele está falando também daquela pessoa que entra pela madrugada naquele sono maravilhoso, naquele sono profundo. Parece que ele está desligado do mundo, ou desligado do tempo. É mais ou menos esta figura que o Salmo está expressando, que Deus é como esse ser humano, que está em um longo e profundo sono e inconsciente do tempo que está passando. Por quê? Porque Deus não é limitado ao tempo. Deus é eterno, é uma dimensão que não tem limite algum para tempo, para espaço, para qualquer outra coisa, principalmente ligado àquilo que é temporal, àquilo que é passageiro. Isaías 9:6, nós vimos ontem, relacionado ao Deus Filho, que Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai da eternidade, referindo-se exatamente a isto, que Ele é eterno. A Bíblia diz também, o livro de Miqueias 5:2, nós vimos sobre a origem do Deus Filho, que Ele é também eterno. A Bíblia vai dizer também em Isaías 43, verso 13: antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem o impedirá? Quando ele diz, antes que houvesse dia, eu era, este era está relacionado à sua pré-existência, a sua existência que nunca teve começo. A gente não consegue entender isso aí, Aquilo que nunca teve começo, porque na verdade a palavra existência é uma palavra pobre do nosso vocabulário, que se você for analisar, não pode ser nem aplicada a Deus, porque existência significa algo que começa, e Deus não tem começo. Logo Ele é e sempre foi. Então Ele está na sua pré-existência dizendo, antes que houvesse dia, antes de vocês existirem, antes de vocês forem formados, ou fossem formados melhor, antes disso, eu já conhecia tudo. Eu era, falando da sua pré-existência, que Ele é. Isso está relacionado à sua eternidade. João capítulo 1, verso de 1 a 3, nós vimos acerca do verbo, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O princípio diz que o Filho estava com Deus, mas ele diz, no princípio era Jesus, ou era o verbo, novamente a expressão relacionada à sua pré-existência, aquele que sempre existiu e não teve um começo e jamais também terá fim. Hebreus capítulo 13, verso 8, diz claramente acerca do Deus Filho, que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Quando diz Ele é o mesmo ontem, está relacionado sim à sua obra que Ele fez, que Ele realizou enquanto esteve aqui na terra, mas também está apontando para a sua pré-existência, não para começo, porque Ele não teve começo, mas para a sua pré-existência relacionada à criação, porque antes da criação Ele sempre existiu e estava numa dimensão que nós não sabemos, não conhecemos, não temos como saber, porque isso só Deus experimenta. Mas a partir da sua criação, você pode dizer que Ele estava
no princípio, ou que ele era no princípio, que ele pré-existia no princípio. Princípio é outra palavra também, pobre no nosso vocabulário, que necessariamente não pode ser aplicada a Deus no sentido de começo, porque ele não teve começo. Apocalipse capítulo 1, verso 8, é outra passagem importante, já citada aqui por mim, que diz que ele é o alfa e o ômega, o primeiro, aquele que é todo poderoso, aquele que vai voltar, aquele que é, que era e que há de vir, o todo poderoso Deus. Alfa e ômega, como nós vimos, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última, apontando para este Deus que não está limitado ao começo e nem ao fim, porque ele não tem começo e não tem fim, e ele é identificado como o princípio e o fim, porque ele não tem começo e jamais terá fim. Então Deus vive nessa dimensão que é a eternidade. Como eu disse aqui, a eternidade é como o presente sem passado e futuro, como hoje sem o ontem e o amanhã, é como a juventude sem a infância e adolescência e sem a velhice, é uma juventude eterna. Deus, quando olha para nós, Deus, quando nos vê, ele nos vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Não existe essa sequência na mente de Deus de passado, presente e de futuro. Essa sequência só está na nossa dimensão, porque nós somos limitados ao tempo e somos limitados a passado, presente e futuro. Mas Deus, quando nos vê, ele vê todos os acontecimentos na mesma hora, no mesmo tempo. É como se toda a história tivesse acabado de acontecer agora, e aquilo que aconteceu agora durasse por um período longo, prolongado, que nós não podemos medir. É isso que significa quando ele diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos aqui não é 1000 anos literal, é apenas uma linguagem figurada para expressar um longo período de tempo. Então para o Senhor um dia é como 1000 anos. É como se tudo que tivesse acontecido acabou de acontecer agora. Mas 1000 anos é como se fosse um dia. É como se algo prolongasse por muito tempo. E isso aí só Deus sabe, só Deus conhece, só Deus tem a compreensão dessas coisas, domina isso aí. E por que isso é importante entender? Porque aqueles que dizem que Jesus está demorando para voltar, é porque não conhece o Deus que eles dizem servir. Porque para Deus, ele não está nem aí se a pessoa está preocupada, se a pessoa diz que já faz 2000 anos que ele prometeu, é 2 dias para ele. Ele não está preocupado se desde pequeno você ouviu que Jesus vai voltar, e agora você já está de cabelo branco, e ele não voltou. Ele não está nem aí, isso aí para ele não é nada. Ele não está limitado ao tempo como nós estamos. Ele não está preocupado com o tempo como nós estamos. Ele não está sujeito ao tempo como nós estamos. Portanto, Deus não está preocupado e não está nem aí para quem está se descabelando, perturbado e dizendo que Jesus não vai voltar porque faz muito tempo que ele prometeu. Ele vai voltar na hora certa, no momento certo, no dia certo, como as Santas Escrituras nos revelam e nos mostram. Por isso, os sacros escritores da Bíblia testificam acerca da vinda de Jesus e nos instrui para que nós não fiquemos ansiosos, para que nós não fiquemos perturbados, para que nós não venhamos duvidar que ele vai voltar, porque está demorando para nós que somos limitados ao tempo, mas para ele isso não significa absolutamente nada. Glória a Deus. Meus amados, 1 João capítulo 3, verso 2, é um outro personagem do Novo Testamento que também trabalha bem a questão da vinda de Jesus. E ele vai dizer: filhinhos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, porque sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O
Queridos, ele diz, olha, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a ele. Quando ele diz que nós vamos ser semelhantes a ele, ele está falando semelhança do nosso corpo, que será igual ao corpo de Jesus. Tem crente até hoje que não acredita que Jesus está no céu com um corpo. Ele pensa que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou espiritualmente. Não existe ressurreição espiritual, porque espírito não morre. Então ele não tem por que ressuscitar. A ressurreição, ela está ligada a um corpo físico. Só pode haver ressurreição quando há união de uma alma com um corpo físico e este vive. Isto é ressurreição. Então Jesus, quando veio aqui à terra, o Deus Filho, quando veio aqui à terra, ele assumiu uma natureza humana e um corpo humano. E ele morre com este corpo e ao terceiro dia ele ressuscita com o mesmo corpo físico. E a partir daquele momento, o Deus Filho, ele tem agora, não só a natureza divina, mas a natureza humana que está num corpo humano. Quando ele ressuscita com o mesmo corpo físico, no entanto com algo a mais, a glorificação. Agora o corpo de Jesus não estava mais sujeito à morte. Agora o corpo de Jesus não estava sujeito a cansaço. Agora o corpo de Jesus poderia se alimentar, como poderia não se alimentar, porque era um corpo agora glorioso, era um corpo agora glorificado. E o outro personagem da Bíblia que vai corroborar com João é exatamente o apóstolo Paulo, que na minha opinião, se você for lá as cartas de Paulo, você vai ver que foi o personagem do Novo Testamento que Deus revelou com mais profundidade. Ele e o apóstolo João, que Deus mostrou lá na ilha de Patmos, mas acerca da vinda de Jesus, acerca do arrebatamento da igreja, deste tema, Deus revelou coisas profundas para o apóstolo Paulo, que não revelou para outros. E em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51 em diante, ele começa a descortinar diante de nós acerca da vinda de Cristo, e ele vai detalhar o que vai acontecer na hora do arrebatamento. E ele começa dizendo: meus irmãos, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, porque no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque importa que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra qual está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos aqui algumas coisas importantes nesse texto, nessa passagem. Primeiro, ele vai dizer que o arrebatamento é um mistério. Mistério aqui não é segredo contado para o amigo, mas algo que só Deus pode revelar. E Deus começa a revelar para o apóstolo Paulo, e ele começa a revelar para a igreja, ele começa a revelar para nós. Este segredo, esse mistério, melhor, ele estava em certo sentido oculto para o Antigo Testamento, mas agora no Novo ele começa a ser revelado. Mas a revelação, ela é parcial. Por que parcial? Ela é essencial para que nós venhamos saber. É aquilo que precisamos saber. Não precisamos saber nada a mais do que isso agora. E por que eu digo que é parcial? Porque nós só vamos conhecer realmente esse mistério quando nós experimentar este mistério. Quando experimentarmos o mistério, então saberemos de fato como é esse mistério, como será esse mistério.
Mas ele continua dizendo, ele diz que o arrebatamento será num momento, num abrir e fechar de olhos. Esta palavra momento aí é a mesma palavra grega para átomo. O átomo é, segundo, né, a física mais antiga dizia que era partículas, né, minúsculas, quase não vistas, que se dividem. Hoje já existe uma tese que diz que não. Isso aí é problema da física, não vamos nos meter nisso aí. Deixa eles brigarem para lá, para resolver o problema deles aí com o átomo. O fato é que a palavra átomo aqui não tem nada a ver com matéria, porque o átomo da física aí tem a ver com a matéria. O átomo da Bíblia aqui, que significa a palavra, que é expressado em português como a palavra momento, significa algo que está ligado ao tempo. O átomo aqui está ligado ao tempo. O que significa isso? Significa que no dia da vinda de Jesus não vai ter divisão de tempo, não haverá partículas de tempo, não haverá divisão de tempo. O arrebatamento será um rápido, um momento. Não haverá atos contínuos, como na nossa mente existe. Será numa velocidade incalculável. Não haverá espaço de tempo, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Não haverá esse espaço de tempo, que será no momento, num ato. E a palavra rápido é exatamente isso, né? Que é aquela coisa que é rápida. Alguém vai lá, pega de repente. E é isso que significa o termo arrebatamento: tomar para si com rapidez e velocidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o arrebatamento vai ser rápido, vai ser numa velocidade incalculável. É o átomo ligado ao tempo. Não haverá divisões, não haverá partículas de tempo. Ele será um ato, algo que vai acontecer de uma maneira tão extraordinária, tão gloriosa, que não vai dar tempo de ninguém se arrepender de pecado, que não vai dar tempo de ninguém pedir perdão para Deus. Para você entender de uma forma bem mais explicada isso, a glorificação dos santos, quer vivos, quer mortos, ocorrerá num abrir e fechar de olhos. A palavra grega que o doutor dos gentios usa para descrever esse instante é muito expressiva, é a palavra átomo. Quando essa palavra é usada em relação ao tempo, representa uma unidade de tempo extremamente pequena, um flash, um instante. Trata-se de uma fração de tempo tão ínfima que não comporta nenhuma divisão. Buscando exemplificar essa fração de tempo, o apóstolo traz à tona uma imagem comum a todos nós: o abrir e fechar de olhos. Um instante pequeno demais para ser mensurado pelos instrumentos humanos. Temos aqui um ato, não um processo. Um milagre, não uma operação natural. É algo que desafia as leis da física e as demais ciências. Desta forma, o arrebatamento da igreja será tão veloz e súbito que a duração de tempo em que ocorrer não pode ser medido ou não pode ser humanamente dividido. Não haverá como alguém saber a velocidade que será o arrebatamento da igreja. E é exatamente por isso que você tem que ter convicção da sua salvação. É exatamente por isso que você precisa saber quem você é em Cristo. É exatamente por isso que você precisa saber quem você de fato é. Se você é salvo, perdoado, tem a vida eterna. Porque no dia da vinda de Jesus não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo de buscar ajuda de A, B, C, não vai ter tempo de se arrepender de pecado. O dia e o momento é agora, é nesta hora que o ser humano tem que se arrepender, que o ser humano tem que consertar a vida, e o ser humano tem que colocar a sua vida diante de Deus. Porque na hora do arrebatamento, que será numa velocidade incalculável, não vai dar tempo de se arrepender de pecado. E o apóstolo Paulo vai também dizer algo interessante nessa passagem. Ele diz: aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que significa isso? Ele está falando do corpo dos crentes que morreram. Esses crentes que morreram, seus corpos se tornaram corruptíveis, se destruíram.
Corruptível significa algo que está sujeito à corrupção, à destruição, a se deteriorar. Exatamente o que acontece com o corpo humano. Ele se desintegra, ele fica completamente consumido. E com muito tempo vira apenas pó. Volta ao pó, como a Bíblia diz. Vira pó. Então ele se corrompe nesse sentido de se destruir. Por isso que ele é corruptível. Mas o apóstolo Paulo diz que naquele dia, este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, um corpo que não é sujeito mais à destruição, à decomposição, não é mais sujeito à deteriorização, não vai ser mais sujeito a ser destruído, a consumido ou consumido. Por quê? Porque ele vai receber a incorruptibilidade de Deus. Aqueles nossos irmãos que já morreram, né? Ou talvez nós vamos passar pela morte, não sabemos, que Jesus pode vir e nos achar vivo também. No entanto, o que a Bíblia vai dizer é que aqueles que morreram em Cristo, os seus corpos que foram destruídos, que são corruptíveis, sujeitos à destruição, vão receber a incorruptibilidade e nunca mais estarão sujeitos à morte, nunca mais estarão sujeitos à corrupção, nunca mais estarão sujeitos à destruição, nunca mais estarão sujeitos à corrupção, porque agora serão incorruptíveis, receberão a incorruptibilidade no dia da volta de Jesus e ressuscitarão para a glória do nome do Senhor. Mas ele diz também que aquele que é mortal vai se revestir da imortalidade. Imortal, ele está se referindo aos que estiverem vivos na hora da vinda de Jesus. Os que estiverem vivos na hora da vinda de Jesus, eles vão receber a imortalidade. Eles são mortais porque estão sujeitos à morte. Por isso que ele é mortal. Mas na hora da vinda de Jesus, que Jesus ele está vivo, ele vai receber a imortalidade. Aquele corpo que está sujeito à morte, não vai ser sujeito à morte. Não vai morrer, mas vai ser transformado. E vai junto com aqueles que ressuscitarem, que receberão seus corpos incorruptíveis, se unirem e subirem para se encontrar com o Senhor nos ares. Tantos que morreram em Cristo, que vão ressuscitar primeiro, como aqueles que estiverem vivos, terão seus corpos transformados. Os mortos receberão a incorruptibilidade e os vivos receberão a imortalidade, mas ambos receberão a glorificação nos seus corpos. E 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16 em diante, corrobora com isto também, dizendo: porque o Senhor, ao descer, ao ouvir a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. Nessa descida, a Bíblia vai dizer, lá em Tessalonicenses 4, verso 13 em diante, que ele trará consigo aqueles que estiverem no paraíso. Ele trará consigo o espírito, a alma daqueles que morreram em Cristo, para se unir aos seus corpos. Quando ele vier, diz a Bíblia que ele trará consigo. E nessa descida dele, para se encontrar com a igreja nos ares, tudo isso, todo esse evento da descida dele, da ressurreição dos mortos em Cristo incorruptível, e dos que estiverem vivos recebendo a imortalidade, tudo isso vai acontecer no momento, num abrir e fechar de olhos. E é exatamente nesse sentido que a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é semelhante, ou será semelhante melhor, ao corpo do Senhor. Porque assim como ele ressuscitou um corpo físico e glorificado, nós também, se morrermos, vamos ressuscitar incorruptíveis, portanto com o corpo glorificado. Ou se estivermos vivos, seremos transformados, recebendo a imortalidade e portanto também com o corpo glorificado. Então seremos semelhantes a ele e haveremos de vê-lo como ele é. Fique em pé, igreja. Aleluia. Eu ia falar de duas razões, mas vou deixar só para essa mesmo. À noite eu encerro. Meus amados, cremos na vinda de Jesus, primeiramente porque Jesus prometeu, e Ele é poderoso e fiel para cumprir a sua palavra.
Cremos na vinda de Jesus. Em segundo lugar, porque os sacros escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, testificaram, profetizaram e testemunharam e confirmaram que Jesus vai voltar. Nós vemos aqui pelo menos 5 personagens: Jó, Daniel, Pedro, João e Paulo, que falam de forma clara que Jesus Cristo vai voltar, que o Senhor um dia retornará e virá para buscar os seus, para buscar o seu povo. E Jesus está de fato voltando. À noite eu vou continuar essa mensagem. Vou falar das 3 últimas razões porque nós cremos no arrebatamento. Mas eu creio que até aqui o Senhor me direcionou para trazer essa palavra para os irmãos, para que você nesta manhã saia daqui mais convicto de que a vinda de Jesus não é uma conversinha fiada. E outra coisa que eu vou dizer para os irmãos: nós temos que ouvir a palavra de Deus e crer nessa palavra, crer nela, sair daqui meditando, refletindo na palavra. Não é só ficar ouvindo, achando bom ou bonito ou alguma coisa parecida, mas ouvir e deixar que essa palavra penetre na alma, penetre no coração e venha trabalhar na vida da pessoa. Eu quero convidar os irmãos que quiserem oração para vir aqui à frente agora. Eu vou fazer uma oração antes de entregar esse microfone. Nessa manhã, eu quero novamente falar sobre aquela questão da rapidez e da velocidade da vinda de Jesus. Você que está aqui dentro desse templo, que você ainda não teve encontro com Jesus, ou que você está desviado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus. Você que está desviado, entregue a sua vida a Cristo. Você que não entregou sua vida a Jesus ainda, porque no dia da volta dele não vai dar tempo de você fazer isso. Você não sabe quando Jesus vai voltar, você não sabe quando você vai morrer. Por isso entregue a sua vida a Jesus hoje. Onde tiver alguém para entregar a vida para Jesus, levante a mão, ou se reconciliar. Tem alguém que você quer entregar a sua vida a Jesus, se reconciliar? Se tiver, levante a sua mão ou venha aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar por você. Se tiver alguém que quer se reconciliar, quer entregar a vida a Cristo, esse é o momento, essa é a hora. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, ele disse: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não é daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 10 anos, não. É eis agora, o tempo chamado hoje, o tempo chamado presente. É agora, é nesse momento o dia da salvação. É o momento em que você tem que buscar a salvação em Cristo Jesus. Então, se houver alguém que quer se reconciliar, entregar a vida para Cristo, dirige até aqui à frente apenas como uma declaração pública da sua fé. Se tiver alguém que está aqui na frente que quer se reconciliar, levante a mão assim para cima para me identificar, ou quiser entregar a vida para Jesus. Se tiver mais irmãos que quiserem vir aqui à frente para receber a oração, pode vir. Venha para receber a oração. Eu vou entregar o microfone, mas eu vou orar primeiro pelos irmãos. Quero orar pela vida de vocês. Você que precisa de uma renovação espiritual, você que precisa de uma cura da parte de Deus, você que precisa que Deus venha agir na sua vida, na sua família, na sua casa. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero pedir o auxílio da banda, que a banda louve ao Senhor, cante enquanto eu estiver aqui orando, ministrando sobre a vida dos irmãos. Porque a Bíblia diz
Olha, isso aqui a gente muitas vezes fala, prega, muitas vezes a gente ouve na igreja, mas a pessoa não... É isso que eu sempre digo, você não tem que só ouvir, você tem que refletir, meditar na palavra, tentar entender o que a palavra está dizendo. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Irmão, a expressão é muito forte. Não é que Deus passa lá no meio do louvor, lá, fica passando, né? Passando daqui, passando para ali, não. Deus não fica passando pelos louvores. Ele habita, reside, mora onde tem louvor. Então, se Deus mora, se Deus habita entre os louvores, então a presença dele vai se manifestar através dos louvores, porque ele habita, ele mora no meio dos louvores. Por isso que quando você for entrar na presença de Deus para orar, para falar com Deus, você não tem que ficar só falando não. Você tem que adorar. Você tem que cantar hinos de louvor a Deus. Você tem que cantar para Deus, adorar a Ele. E aí você canta, você louva e você ora. Aí depois você canta de novo, você louva, depois você ora de novo. E aí vai. E aí é 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai passando. E você está lá na presença de Deus, adorando, louvando, orando, falando com Deus. Uma vez um irmão chegou comigo, irmão novo convertido, e disse assim: irmão, eu oro demais, irmão, estou orando muito, oro demais, irmão. É uma oração, quero que você veja. Eu digo: é mesmo? Bom, amém. Eu disse: você ora quanto? Ele disse: pai, mais meia hora aí, 1 hora eu oro. Isso é mesmo? Bom, 3 horas, 4 horas, não angolano, né? Aí eu disse: é mesmo, você ora mesmo? Você ora. Eu bora orar lá em casa hoje à tarde? Bora. Aí ele chegou todo empolgado lá, né? Bora orar, Breno. Eu digo: não, vamos almoçar primeiro. Aí vamos dar um tempo, vamos conversar, depois a gente vai orar. E aí assim fiz, né? Digo: bora orar agora, Breno. Bora. Fomos lá para a sala, fechei lá a janela, liguei um ventilador, vamos orar aqui. Aí dobramos o joelho para orar e começamos a orar. Aí quando deu as meia hora dele, que ele orava meia hora, né? Quando deu a meia hora dele, aí eu ouvi só um silêncio, né? Aquele silêncio. E aí passou 1, passou 2, passou 3 horas de oração. Quando estava com mais ou menos uns 10 minutos para terminar a oração, aí eu ouvi dizendo: glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, glória a Deus. E aí ele disse: rapaz, eu pensei que eu orava, né? Mas eu fiz foi dormir, sonhei, né? Dormiu sentado lá de joelhos, sonhou. Disse: pois é, Breno, né? Por que eu estou contando isso aqui? Porque não é preciso você se empolgar, nem ficar dizendo: eu oro tanto, eu oro isso, eu oro aquilo, eu oro não sei quantas horas. Não precisa disso. Você pode orar 5 minutos, mas se essa sua oração ela for sincera, verdadeira, é claro que Deus vai ouvir, segundo a vontade dele, vai lhe responder. O que Deus quer é que você ore. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Orar sem cessar não é 24 horas orando, que isso é impossível. Ninguém consegue orar 24 horas, isso não existe. A não ser que for uma coisa sobrenatural, como foi o jejum de Moisés, por exemplo, passou 40 dias, 40 noites ali sem comer, sem beber. Aí é outra história, uma coisa sobrenatural. Mas isso é impossível a um homem normal, comum. O que a Bíblia está dizendo é que você não tem que parar de orar. É isso. Orar sem cessar não é orar toda hora orando, que isso é impossível. Mas que você não pode parar de orar. Todo dia orar. Todo dia falar com Deus. Todo dia. Pode ser de joelho, pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser de qualquer jeito, andando, em qualquer lugar. Mas você tem que falar com Deus, você tem que orar, você tem que estar em comunhão com Deus. E agora você, ouvindo o que você está ouvindo sobre a vinda de Cristo, e aí que você tem que estar ligado com Ele mesmo. Você tem que estar vigilante, você tem que estar ligado com os céus. Levante a sua mão para o céu e vamos fazer uma oração agora nesse momento. Eu queria pedir, pastor, que alguém orasse aqui, porque eu vou descer aí e vou impor as mãos sobre os irmãos. Eu vou começar a oração,
Aí eu lhe passo o microfone e o senhor vê aí quem. Presbítero Rogério vai orar, tá? Eu vou começar a oração e vou passar para o obreiro. E eu vou descer aí. E as pessoas que Deus me direcionar, eu vou orar por você. Eu não me intitulo profeta, que eu não sou profeta. Sou pregador do evangelho, da palavra de Deus. Não vou prometer nada para ninguém, porque não sou eu que faço nada, é Deus que faz, se Ele quiser fazer. Eu não prometo nada, porque tem muita gente prometendo em nome de Deus que Deus não está prometendo, falando em nome de Deus que Deus não está falando. Então isso não existe comigo, tá? Não existe isso comigo. Não existe essa história de estar inventando revelação e profecia para arrancar dinheiro do bolso dos outros. Isso aí é pilantragem, malandragem, isso aí, tá? Tá certo? Eu sou aquele pregador antigo, aquele pregador da moda antiga mesmo, aquele pregador da Assembleia de Deus antigo. Então meu compromisso é pregar a palavra, ensinar a palavra. Deus me mostra, Deus me revela as coisas, Deus me dá visão, mas eu não vou estar inventando nada. Então, de olhos fechados, as mãos levantadas para o céu, vamos falar com Deus. Você vai colocar o que você quer na presença de Deus agora. Se você quer ser nesta manhã revestido do poder de Deus, se você quer ser curado, se você quer ser nessa manhã abençoado, você precisa de uma providência de Deus, você precisa de algo. Você vai colocar isso agora. Abre o teu coração, meu irmão. Começa a falar com Deus, começa a adorar, começa a louvar, começa a glorificar, começa a exaltar o nome do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome que é sobre todo nome, eu te peço agora em nome de Jesus, estenda as tuas mãos maravilhosas sobre a vida deste povo. Estenda as tuas mãos gloriosas agora sobre a vida da tua igreja. Teus filhos que vieram, meu Pai, aqui para adorar, para bendizer, para glorificar o teu nome, para receber da parte do Senhor algo nessa manhã. Ó Deus, eles já foram edificados pela tua palavra. Meu Deus, aquela necessidade, aquela carência, aquela dependência, meu Deus, que agora o Senhor venha preencher e o Senhor venha confirmar agora a cura, a vitória, o revestimento de poder. Amém. Nesta manhã, Senhor, Espírito Santo de Deus, usa-me, comece a tocar agora, vai sondando, ó Pai, revestindo com o teu poder, aonde tiver, ó Deus, uma enfermidade, que neste momento seja arrancada pelo nome de Jesus. O Senhor que conhece a cada coração, a cada vida, conhece a necessidade de cada um, Senhor. Aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, eu oro ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor, batiza, Pai, sela com o selo da promessa da salvação. Como ouvimos a tua palavra, a mensagem na volta do Senhor Jesus, começa a preparar, ó Deus amado, vai tocando na alma, no Espírito, venha revestir o teu povo da tua graça, da tua presença. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nesse momento encontrar liberdade para se manifestar na vida do teu povo. Deus, que maravilha, fortalece a tua igreja. Opera, Senhor Jesus, um milagre. Nós queremos ver ainda o agir do teu Espírito Santo. Derrama neste momento, ó Pai, sobre a vida da tua igreja uma chuva de bênção, uma chuva de poder. Salomão consagrou a casa do Senhor, que a glória do Senhor encheu a casa de uma forma que não podia ser
Vai sondando a cada coração. Vai sondando, ó Deus. Renova vidas nesta manhã. Cura. Batiza com teu Santo Espírito. Faça, ó Deus amado, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Eu sei, ó Pai amado, que o Senhor está operando neste momento. Continua, Deus, pois já sentimos a presença do teu Santo Espírito. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Reveste, Senhor, o teu povo. Que a armadura de Cristo neste momento ela possa estar sendo derramada. Que crente possa ser estabelecido na tua presença. Que a vida espiritual neste momento ela vem ser estabelecida na tua presença. Intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus Aleluia, me continue em adoração. escondeu bem debaixo Continua em de suas adoração. asas. Nenhuma Até a presença do Santo Espírito de Deus com a tua adoração nesta manhã. Me atingiu. Aleluia! Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Aleluia! Coisa boa chegando. Ao vivo, ó Deus. Ao vivo nesta manhã a tua obra. Aviva a tua obra, ó Deus, na vida dos teus filhos. Que possa ser avivada a chama no coração de cada um. Glória! Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu.
Continue adorando, porque realmente algo está acontecendo, e é o Espírito Santo de Deus que está agindo neste momento, operando, renovando, curando os enfermos e dando graça. Aleluia. Continue a adoração. Oh, Deus é fiel. Espírito Santo. Levante as duas mãos para o céu. Levante as duas mãos para o céu. Levante as duas mãos para o céu. E vai adorando a Ele. Vai adorando a Ele, meu irmão. Vai adorando a Ele. Vai adorando a Ele. Ele começa a tocar. Ele começa a tocar. Ele começa a revestir. Ele começa a encher. Ele começa a fazer algo novo no teu coração, na tua vida. Agora vai recebendo da parte dele. Seja cheio, seja tocado, seja curado, seja revestido, seja renovado. Levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é pra ter um brilho no rosto de Vai glorificando, vai adorando, vai exaltando, vai bendizendo o nome dele. Ele merece a glória, ele merece a honra, ele merece o louvor, ele merece a adoração. Eu não vim aqui pedir mais um passagem. Hoje eu vim aqui. Deus te toca nessa manhã, Deus te enche nessa manhã, Deus te reveste nessa manhã, Deus opera na tua vida nessa manhã. Pra te sentir de novo, renovo. O que eu quero é renovo, ter um brilho no rosto de novo. Soprar sobre a vida dela. Levante a mão para o céu e adore a Ele. Levante a mão para o céu e glorifique a Ele. Levante a mão para o céu e adore ao Senhor nessa manhã. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja revestido, seja tocado pelo Espírito de Deus. Toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Vai adorando, vai adorando. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, a Ele a glorificação. Vai adorando e vai recebendo também
recebe, recebe, recebe da parte dele, recebe da parte dele, recebe da parte dele, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Olha ele tocando. Ai, seja cheio, seja cheia, seja cheio, 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 cheio. Receba! Quero brilho no rosto de novo. Vou fazer a última oração agora. Com as mãos levantadas para o céu, vamos agradecer a Deus. Agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito no nosso meio nesta manhã. Aqueles que estão sensíveis ao Espírito Santo agora, nessa última oração. Você que está sensível ao Espírito Santo, aleluia. Certamente, meu querido, você vai sentir a presença dele se manifestar, o poder dele se manifestar. E você vai sair daqui diferente nessa manhã. Sair meditando na palavra, refletindo na palavra. E abençoado para a glória de Deus. E aqueles que estão aqui, aleluia, nesta manhã, que talvez não estejam sensíveis, mas que também nessa manhã vão receber a oração, vão receber a intercessão, para que o Senhor possa também operar na sua vida. Com as mãos levantadas para o céu bem alto. Turibi canta labaço de mecova nabia shondemende canda labaço de rabanai. Turia canto de mecanda labaço de mecova nabachanda labahai. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, ó Filho de Deus, eu peço agora, Senhor, que o Teu Espírito venha, meu Pai, aleluia, confirmar as Tuas bênçãos sobre a vida dos Teus servos aqui agora, sobre a vida dos Teus filhos aqui agora. Aqueles que estão sensíveis ao Teu Espírito, eles recebam agora, que eles sejam cheios do Teu Espírito, eles sejam revestidos do Teu Espírito, que eles sejam agora cheios do Espírito de Deus. Então vai recebendo, meu irmão, vai se alegrando, meu irmão, vai glorificando, meu irmão, vai exaltando, meu irmão, e recebe da parte dele nessa manhã. Arabalaba canta laba shondereme kovanabahai, adalaba shondereme canta laba shondereme canta laba, araba chutereme kovalaba shonderema, araba canta laba shonderema, alaba shuitemo, não, recebe. Seja abençoado nessa manhã, seja abençoado nessa manhã, seja abençoado nessa manhã. Que o Senhor entregue na tua mão a bênção nessa manhã, a vitória nessa manhã. Aleluia, 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 aleluia. Xalabacanturibiandalabaha. Receba. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Ei, glória, continue
e adorando ao Senhor nesta manhã. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Podeis assentar adorando ao nome do Senhor Jesus, glorificando o nome do Senhor nosso Deus nesta manhã, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, é Deus de milagre, é Deus que opera maravilha no meio da igreja, é o Deus que continua edificando a sua igreja em mesmo momento de crise, em momento difícil que estamos vivendo, mas Deus ainda está operando milagre no meio do seu povo, aleluia.